Ora, terça-feira, dia 22 de junho, véspera de Portugal jogar o seu futuro naquilo que será o Campeonato da Europa de 2020. É também a altura de falarmos um bocadinho de mercado, temos aí algumas coisas para abordar. E se calhar vamos começar pelo Benfica. Ora, os encarnados, já falámos aqui ontem com bastantes coisas sobre o Benfica, mas há a questão de Gil Dias, temos que falar, não é? Gil Dias aparentemente está mesmo a caminho do Benfica, numa altura em que os encarnados têm vários dossiês em aberto, nomeadamente o de ontem de Guendouzi, que hoje veio dizer que, ou aliás, sai uma informação no jornal O Jogo, de que o médio francês está interessado naquilo que o Benfica tem para dizer para o seu futuro, mas não é de Guendouzi que vamos falar, é sim de Gil Dias. Ora, o jogador que esteve ao serviço do Famalicão na temporada passada, aparentemente está a caminho do Benfica. Ora, Gil Dias é representado por Jorge Mendes, e isso obviamente facilitará, até pela boa relação que Jorge Mendes tem com Rui Pedro Brás, e por isso fala-se de um negócio bastante em conta para o Benfica, abaixo dos 5 milhões de euros, com Gil Dias a fazer um bocadinho aquilo que serve e vai deixar de fazer no Benfica, ou seja, de ser uma opção tanto para extremo como também para lateral esquerdo. É essa a informação que há neste momento sobre Gil Dias. Saltando agora para o Futebol Clube do Porto, vamos falar de uma das novelas deste mercado. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim, não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Ora, e falamos de Alfredo Morelos, o avançado, que é o desejo principal de Sérgio Conceição para substituir Marega no ataque do Futebol Clube do Porto. Está a ser abordado pelos Dragões, ainda que o Rangers não baixe dos 12 milhões de euros de valor pelo avançado. Falamos de um jogador que tem estado nos últimos anos a ser associado recorrentemente ao Futebol Clube do Porto. Foi também pretendido por outros clubes, nomeadamente no futebol italiano, com o Cagliari a apresentar uma proposta de 8 milhões de euros. Essa proposta foi rejeitada pelo Glasgow Rangers. Agora aparece novamente aqui o Futebol Clube do Porto. Vamos ver se os Dragões chegam a um valor que convença o Rangers a libertar um avançado que tem contrato até 2023 e tem feito sempre golos. Na época passada fez 17 golos, mas nas anteriores 29 e 30. Portanto, um jogador interessantíssimo para eventualmente reforçar o Futebol Clube do Porto. Ainda no mercado nacional, dar aqui algumas informações já confirmadas. Primeiro, o Gil Vicente oficializou a contratação de Mateus Bueno, de um brasileiro de 22 anos, um reforço que vem para 3 temporadas no Gil Vicente. O Gil Vicente, como sabemos, vai continuar na Liga NOS e, portanto, reforça-se também a pensar nisso. E falamos de um jogador que fez formação no Curitiba e que tem já algum trajeto no futebol brasileiro, com passagens, ou aliás, sempre a jogar pelo Curitiba, e agora assina pelo Gil Vicente e, portanto, é um reforço interessante para a equipa de Barcelos. Dar ainda também a nota de um adeus ao futebol português. Jefferson, defesa esquerdo que fez carreira no futebol português no Estoril e em maior destaque no Sporting e no Sporting de Braga, está de volta ao Brasil para assinar pelo Paysandu da Série C do campeonato ou do futebol brasileiro. Aos 32 anos, Jefferson regressa ao futebol brasileiro. E dizer ainda que o Vizela oficializou a chegada de Bruno Wilson, o jogador do Sporting de Braga, que esteve emprestado ao Tenerife. Agora é reforço em definitivo do Vizela para as próximas 3 temporadas. Um jogador que, aos 24 anos, teve uma passagem interessante pelo Tenerife, mas acabou por não vingar no futebol espanhol e agora vai para o Vizela, que, como sabemos, é uma equipa que subiu esta época à Liga NOS e, portanto, tem aqui um reforço extremamente interessante para atacar
essa passagem pela Liga NOS. Vamos ver como é que corre esta equipa do Vizela. Dizer ainda, por lapso, passei aqui o que há de Sporting, e o que há de Sporting é importante porque são duas renovações, António Adán e Fedal, dois jogadores importantíssimos naquilo que foi a conquista do título do Sporting. Ora, o Sporting tem opção para prolongar o vínculo dos dois jogadores por mais uma temporada, sem aumentar os seus contratos, e segundo o jornal O Jogo, tanto o defesa central marroquino como o guarda-redes espanhol vão ser alvo dessa prolongação de contrato e vão ficar ligados ao Sporting até junho de 2023. Portanto, o Sporting segura dois veteranos, mas dois veteranos que foram importantíssimos na conquista do campeonato dos Leões. Lá por fora vamos falar de Sérgio Ramos para terminar, isto porque a imprensa italiana revela que o defesa central está a estudar uma proposta da Roma, um contrato de 2 anos para receber cerca de 7,5 milhões de euros líquidos por época, portanto um contrato extremamente interessante para o central de 35 anos, que naturalmente tem várias propostas para continuar a carreira, mas tem aqui um possível reencontro com José Mourinho, com quem já trabalhou com algum sucesso no Real Madrid. Portanto, vamos ver se o defesa central, o jogador que deixou o Real Madrid ao final de muito tempo, mais a rondar os 15 anos, onde ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar. Vamos ver se vai então jogar para a Roma e para o futebol italiano. Como sabemos, é um futebol que tem bastante respeito pelos veteranos, e Sérgio Ramos, com 35 anos, está nessa linha de veteranos. Só para terminarmos, duas notas muito rápidas. Primeiro, a imprensa inglesa e também a imprensa espanhola avançam que Francisco Trincão está a caminho do Wolverhampton para ser treinado por Bruno Lage e poderá ser incluído numa troca por Adama Traoré. Portanto, Trincão pode reforçar a armada portuguesa do Wolverhampton. E dar também a nota que o Torino, e segundo a imprensa italiana, está neste momento a negociar o avançado Andrea Belotti, da seleção italiana, tanto com a Roma como com o Milan. Vamos ver, o Torino quer cerca de 34 milhões de euros. Vamos ver se algum destes clubes italianos consegue ter este avançado que já está há bastante tempo a brilhar no Torino e que provavelmente está na altura de dar o salto para um dos grandes do futebol italiano. Está então tudo isto. Já sabe, amanhã foco total na seleção. Teremos também podcast naturalmente, mas uma versão mais curtinha para podermos também concentrar-nos todos naquilo que é o Campeonato da Europa. E eu cá estarei, Igor Gonçalves, numa altura em que o mercado começa a apertar, e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.